Escondido. Você não pode dizer que é escondido, porque você é famoso. Eu faço lá no Itaquera, o estádio do Corinthians, porque é um caminho. Quem está em São Paulo, dependendo do lugar, acho que quem sai de Tatuapé parece que passa por lá. Se vai para o ABC, Uhum. aí passa pelo Itaquera. Aí eu passo lá e eu fico imaginando aquele estádio cheio de adoradores, um Amém. culto de milagre Eu lá no creio. estádio, Eu creio. estádio lotado. Esse tempo tá chegando. Tá chegando, né? E deixa eu ver, o senhor teve experiência esses dias aí. O senhor fez aonde? Foi em Mogi? Foi em Mogi das Cruzes, tinha Não. 300 pessoas de vários lugares do Brasil, Então, pessoas famintas, famintas. sedentas, que o senhor não vê nessas igrejas, nos cultos normais. Onde que tá essas pessoas? Né? Tem muitas pessoas aí. Tem muitos. Só que muitos estão sem saber para onde ir, não, né? E hoje está muito difícil você buscar a Deus, servir a Deus numa igreja séria que prega sobre salvação, sobre arrependimento. Muitos não pregam. Qual seria essa chave do relacionamento com o Espírito Santo? Você falou que a chave é um relacionamento com o Espírito Santo para não se corromper. E a oração em línguas é uma dessas chaves. Você orar muito em línguas ajuda bastante. Mas vamos dizer, a pessoa chega no seu quarto, relacionamento é o que? Conversar com ele, falar com ele. Como é que eu desenvolvo, junto que a oração em línguas é uma das chaves, mas outras maneiras de se aprofundar nesse relacionamento com o Espírito Santo? Na verdade, não há uma regra específica. Muitos acham que tem uma regra específica, eu tenho que seguir um ritual, né? É tratar o Espírito Santo como uma pessoa especial para você, né? É claro que tem alguns comportamentos, algumas chaves que eu vou falar isso agora, que intensificam esse relacionamento. Por exemplo, que eu costumo dizer, sempre, se possível, marcar o mesmo horário e o mesmo local para estar falando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai entender que você o procura não quando você quer ou quando lhe sobra um tempo, né? Mas que você reservou um horário no teu dia tão corrido para estar com ele. Então há Um uma horário grande específico. diferença. Todo dia, Todo por exemplo, dia, 8 horas oito ou horas, 9 horas. naquele mesmo local. Faz um altar na tua casa. As pessoas têm o costume de adorar a Deus só na igreja. Mas aí fala como é esse altar, né? Que às vezes as pessoas É, precisam de umas dicas aí como na fazer. verdade, reserva um local da tua casa. Pode ser um teu quartinho de oração, se você tiver, o teu quarto, aquele cantinho no sofá da sala, né? Fala assim, ó, Senhor, esse lugar aqui é o nosso ponto de encontro. Todo dia, nesse mesmo horário, eu tenho um compromisso de estar aqui com o Senhor. E ele vai vir. E quando você começar a praticar isso, pode ser que no início você chegue ali, não sinta nada, não ouça nada, não sinta nenhuma manifestação de poder no teu corpo, né? Mas se você for insistente, permanecer e colocar essa prática, vai chegar um ponto que antes de você chegar ali naquele lugar, ele já vai estar lá, a presença dele, o ambiente de glória já vai estar lá naquele lugar, né? Então, uma das chaves que eu deixo é essa. Prepare um lugar e ore no mesmo horário, que ele vai entender que o Senhor está dando prioridade na tua agenda, porque a coisa mais preciosa que nós temos não é o dinheiro, é o tempo. É a coisa mais importante, mais cara que nós temos, porque nós vendemos o nosso tempo todo dia, né? A pessoa ela levanta de manhã para ir trabalhar, ela está vendendo 8 horas, 9 horas do seu dia em troca de um salário. Então, quando você pega esse seu tempo
E hoje nós vivemos numa geração que é tão corrida, né? Tudo. Então, quando você pega uma hora que seja e dedica esse tempo tão valoroso para você, pro Espírito Santo, isso muda o teu relacionamento com ele. Eu, como pastor local, eu sempre incentivei o povo a orar e o povo vinha com essa, eu vou falar desculpa. Ah, pastor, eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Não sei, você já ouviu essa palavra, a pessoa falar que não tem tempo? É o que eu mais ouço. E sabe qual é a minha resposta? O teu problema não é tempo, é falta de prioridade. Porque tempo nós arrumamos para aquilo que nos convém, para aquilo que eu quero, né? Eu estava lendo uma pesquisa um tempo atrás, o brasileiro ele fica em média 10 a 12 horas nas redes sociais. Uma pessoa dessa não tem tempo? Então, o problema não é tempo, prioridade. Uma vez uma irmã, né? Ela tá ouvindo aí, ela assiste, é uma irmã faminta. Tava o casal, né, no carro e falando sobre tempo. Ah, não tenho tempo, dona de casa, trabalho fora, tá? E eu falei assim, dei um exemplo. Se falasse para você orar, tava falando sobre oração em línguas, orasse em línguas durante um ano, 2 horas por dia, no final daria R$ 1 milhão para você. Você ia fazer? Ah, eu ia fazer. E aí ia dar um jeito de arrumar um tempo para fazer. Mas eu acho que é questão disso. Prioridade, achar, não, isso aqui é fundamental. Eu vou fazer, custe o que custar. Deu a hora do almoço, teu estômago começou a doer de fome, você se vira, você arruma um tempinho. Se não tem tempo de fazer uma hora de refeição, de comer uma comida, você passa no meio do caminho, toma um cafezinho, come uma coxinha, não é isso? Porque o teu corpo está exigindo aquilo. Só que o teu espírito também precisa ser alimentado. Se você ficar uma semana, 10 dias sem comer, você vai ficar doente. Se você ficar sem orar, teu espírito vai ficar doente, né? Só que a gente não se atenta a isso. Eu lembrei de quando você falou isso do horário específico, eu lembrei de um pastor, o testemunho dele foi muito forte, me impactou. Ele disse que, acho que era 5 horas da tarde, todo dia, 5 horas, num quarto de oração. E um dia ele estava na rua, ele foi correndo para não atrasar, que ele tinha um compromisso, era um compromisso igual outro compromisso com pessoas, né? E ele chegou no quarto correndo, que estava dando 5 horas, e ele veio da rua, e aí quando ele abriu a porta, entrou no quarto, aí ele escutou uma voz que falou com ele, ele disse que foi muito impactado, estava te esperando. Olha isso. E aí disse que veio aquela presença e É o que eu falei pro senhor. Marca um horário, fica aquele tanto com o senhor como do Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, eu tenho um compromisso nesse horário com meu filho Ariston. Entendeu? Só que ele cumpre. E a gente? Um dia eu cumpro, amanhã não vai dar. Eu desmarco, ó, Espírito Santo, eu vou desmarcar o meu compromisso porque, né? surgiu outra coisa na Surgiu outra agenda. coisa aqui. Então é triste, né? Complicado. Triste. Se eu não me engano, acho que são os muçulmanos. Eles têm um horário específico deles de orar. 5 vezes por Então, dia, deu onde tiver. ele já anda com o tapetinho dele. Aonde tiver, abre o tapetinho, coloca a cara ali e ora. Ao Deus deles, mas eles têm. São mais São disciplinados. disciplinados. O senhor falou tudo, disciplina. Quanto mais eu oro, mais vontade eu tenho de orar. Quanto menos eu oro, menos vontade eu tenho de orar. Disciplina. O senhor falou tudo agora. Disciplina. Você acha que o povo de Deus ora pouco? Não ora nada. Cadê os irmãos do joelho de camelo? Que o pessoal fala que orava muito, tinha o joelho de camelo, né? Calos no joelho de tanto orar. Aí tá a chave, relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio que Deus, graças a Deus, apóstolo, o pessoal que acompanha o canal é faminto e nós tem incentivado a orar e alguns estão rompendo na oração. Amém. Mas algo que também é uma chave, pelo menos eu tenho estudado isso, e você citou, eu não lembro se foi no segundo ou foi no primeiro, também isso que é algo ajuda muito sobre o jejum. O jejum ajuda
no que na vida espiritual? A pessoa é obrigada a fazer ou não? Tanto faz, alguns podem fazer ou não. O jejum tem uma ajuda no Com espiritual? certeza, é um mix, né? A oração em línguas e jejum. O jejum, ele também ele potencializa a unção. Ele te deixa mais sensível ao Espírito Santo, né? Então, é um conjunto ali, né? Ele ativa a unção, potencializa a unção e te deixa mais sensível aos comandos do Espírito Santo. Porque quando você está em jejum, você mata a tua carne, você está sensível, a tua mente está conectada a Deus, né? Então fica muito mais fácil para você fluir na hora que você estiver ministrando, por exemplo, né? Quando eu faço jejum, já tive experiências de ministrar sem fazer jejum e ministrar fazendo jejum. Quando você faz jejum, você fica muito mais sensível ao comando do Espírito Santo. E tem casos que o Espírito Santo não quer curar naquele dia. O Espírito Santo quer arrependimento, ou então é libertação, né? Então, quando você se preparou para aquela ministração, fez um jejum, você vai ficar sensível, o Espírito Santo vai te direcionar para onde você deve ir nas ministrações. E jejum move o mundo espiritual, né? Você falou algo interessante aí. Tem dia que ele não quer curar. Você carrega a unção de cura. Não é todo lugar que você vai ministrar cura? Não, não. Tem dia que ele não quer. Tem dia que é arrependimento, tem dia que é libertação, entendeu? Tem dia que ele vai falar para você, ó, eu vou curar pessoas aqui, mas você não vai declarar a cura, você não vai dar palavras de comando de cura, você vai colocar a igreja para adorar. E através da nuvem de glória as pessoas serão curadas. Isso acontece muito nos nossos cultos. Sem orar por cura? Sem orar por cura. Entendeu? Coloca um louvor ungido, começa a orar, chama as pessoas para adorar, se quebrantar, e a nuvem de glória toma conta das pessoas, as pessoas são tomadas pelo poder, cai no poder e levanta curada. É forte. Né? Entendeu? Então, só que isso você precisa estar sensível, né? Porque, eu carrego o dom da cura, então, vem aqui todo mundo. Às vezes o Espírito Santo tem maneiras diferentes de trabalhar. É ouvir a voz dele. Com certeza. Apóstolo, antes de orar final, a transferência, que nem se você captou o que o apóstolo falou, você recebe a transferência, mas o que é bom, que eu gosto de falar, é acompanhar aquele que transferiu. Vamos dizer, o apóstolo carrega uma unção e eu recebo essa unção, mas eu tenho que aprender como ministrar nessa unção que eu recebi, como você faz, com o que você carrega. Fica mais fácil, eu acho. Sim, Né? sim. Que eu falo é a transferência e o conhecimento. Conhecimento, como fazer com aquilo que eu recebi. Sim. Eu falo isso de acompanhar, então no final o apóstolo vai orar por transferência e aí depois você vai poder acompanhar, que ele vai falar as redes sociais, o Instagram, o canal no YouTube, aí você acompanhar essa unção que você vai receber. Mas eu queria aproveitar essa unção que você recebeu de milagre criativo, muita gente procura nosso canal pedindo ajuda por cura, precisando de alguns. É mais simples, algumas doenças, mas alguns precisa de milagres e alguns é até criativo. Uhum. Queria que você fizesse essa oração agora. Ainda tem um tempo no final orar por transferência, mas orasse por cura, por milagre. Amém, amém. Você que nos assiste, você que tem alguém da sua família que precisa de uma cura, de um milagre, eu quero que você feche os seus olhos aí, onde você estiver, vá para algum lugar reservado. A Bíblia diz que se eu crer, eu verei a glória de Deus, né? Então, como instrumento de Deus, nesse podcast, eu quero você que está enfermo e precisa de um milagre, eu quero orar em nome de Jesus e repreender todo espírito de enfermidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E eu dou uma ordem agora
Em nome de Jesus, câncer seja falido, AIDS desapareça, nódulos sejam destruídos agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, eu te destruo agora. Em nome de Jesus, e eu dou uma ordem agora, ser curado. Em nome de Jesus, eu declaro agora um novo rim, um novo coração. Em nome de Jesus, visão se abra agora. Ouvidos se abram agora. Em nome de Jesus, agora, paralítico, levanta e anda agora. No nome de Jesus, eu oro por milagres criativos. Você que me ouve, você que vai ouvir este programa agora, recebe a cura agora, seja tocado pelo poder de Deus agora. Recebe o teu milagre, ser liberto agora, ser curado agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, câncer desapareça agora, em nome de Jesus. Diabetes, desapareça agora. Eu declaro agora, eu oro, receba um novo pâncreas, um novo rim, um novo pulmão agora. Toca-os agora, Espírito Santo, toca-os agora, sejam curados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia. Te glorificamos, Deus de cura. Alabaxalalabá. Você recebe, escreve aí. Eu recebo. Aleluia. 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 Espírito Santo, aleluia. Alabaxá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que vai ter testemunho de pessoas curadas aí. E se você conhece pessoas enfermas que precisam ouvir a oração que foi feita aí, envia para ela, porque em nome de Jesus, sinto que Deus vai curar pessoas e com milagres criativos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Voltando nessa unção que você recebeu de milagre criativo, você sentiu o que na hora? É que eu lembro que a primeira vez que você recebeu a transferência do apóstolo Silvio Ribeiro, que você contou lá no primeiro Podercast, número 46, eu acho. 46. Você disse que caiu, foi impactado, ele recebeu algo forte. Sim. Nessas unções, você sentiu algo diferente ou parecido? Há uma diferença. Por exemplo, no Silva eu recebi uma manifestação no meu corpo físico, né? Ricardo Rodrigues, eu recebi mais no meu coração, um quebrantamento. Chorou. Né? Chorei, né? E para a glória de Deus, sempre quando a gente ministra, esse quebrantamento toma conta da igreja. Eu vi vídeo lá, o pessoal só chorando. Sim, sim. O Randy Clark também sentiu uma manifestação de poder muito forte no meu corpo. Eletricidade, né? Do Maldonado, eu senti como se fosse um fogo e uma dormência no meu corpo, misturado com uma compaixão, uma mistura, né, de poder com compaixão. Porque se você não tiver compaixão para uma pessoa que precisa de um milagre, essa unção não vai servir para nada. Então eu acredito que quando você recebe uma unção de milagres, a tua compaixão é ativada também dentro de você, entendeu? Você começa a ter mais amor pelo próximo, você se importa com o sofrimento do próximo. Você recebeu essa unção do Guilherme Maldonado, está sobre você. Você consegue transferir essa unção para outros? Sim. Só que se ela vai fluir da mesma maneira ou até mais, depende do receptor. Não depende de você nem do Maldonado. Depende daquele que está recebendo. Daquele que está recebendo. E isso é o quê? A fome? Fome, sede, né? Fé. Né? Eu fui atrás do Maldonado, por exemplo, porque eu acredito, eu creio que eu também vou me mover nos milagres. Também vai começar a acontecer os milagres que acontecem no ministério dele ou até mais, né? Então, eu tenho que ter fome, sede e crer, ter fé. Qual
milagre que você quer que aconteça, que ainda não aconteceu no seu ministério? Porque você fala, vamos dizer, tem vários, né? Mas falar assim, ó, escolhe um que você fala, esse aqui eu queria fosse falar, se Deus falasse, escolhe um que vai ser o primeiro aí. Qual seria o primeiro? Eu acredito que ressuscitar mortos, acho que ressuscitar mortos nesses últimos dias aí, eu acho que seria bem impactante e você não vê muito isso, né, no nosso meio. Você quer acabar com os velórios? Eu quero acabar, com todo respeito, vou orar para os donos de funerária abrir outros negócios, entendeu? E eu quero que os mortos já ressuscitem, já pedindo para entregar a vida para Cristo. Aleluia. Será que é possível? Claro que é. Tudo é possível aqui? Que... Eu creio. Você quer esvaziar o hospital também? Claro. Chegar nos hospitais numa ala lá e... Eu quero. Kathleen Kuma conta a história que Kathleen Kuma morta no último andar do hospital, ela na maca, iam descendo com ela e quando iam passando nos andares, na frente dos quartos, todos os enfermos foram curados, com ela morta. Então, tudo é possível ao que crê. E eu creio. Essa é uma das chaves. Eu creio. Jesus disse que se eu crer, eu farei milagres maiores do que ele fez. E olha os milagres que Jesus fez. Se ele falou, eu creio e eu estou ansioso, esperando ser usado por Deus nesses últimos dias. Meu irmão, você crê, se você crê, também você pode acontecer a mesma coisa aí, não importa onde você está. Porque muita gente fala assim, que muitos eventos aí em São Paulo, alguns moram em cidades nordeste, norte, às vezes isoladas, falaram, não, aqui não tem uma igreja avivada, não tem uma igreja que fala de dom, não fala em línguas, mas não importa, se não tem na sua cidade, na sua região, mas você crendo, você recebe aí online, você é tocado online, você é cheio online, usa as chaves que está sendo liberada aqui, de ter um tempo, um horário, um local, e ora em línguas e vai recebendo aí. E começa a praticar essa unção. Começa a praticar. Recebeu transferência de unção online, como a gente tem muitos casos, começa a praticar. Chama os enfermos, começa a orar pelos batismo do Espírito Santo. Se você não praticar, não vai acontecer. Não vai fluir. E aí você vai acabar se decepcionando. Acho que não era da vontade de Deus que eu também fosse usado, era da vontade de Deus que todos sejam usados. Você já teve alguém que reclamou, apóstolo, seja presencial, foi em algum evento, naquela expectativa de receber a sua transferência, ou foi lá na sua igreja pessoalmente, e aí depois mandou uma mensagem para você, apóstolo, não está fluindo, não... Sim. Já aconteceu, e aí qual é o motivo, se você identificou dessas pessoas que não fluíram depois? Não estavam praticando a unção que receberam. Não estavam praticando. Aí você pergunta, o que você fez? O que você fez? Tá chamando os enfermos? Ah, não. Eu achei que Deus ia trazer para mim. Não. Vai atrás, vai na porta dos hospitais, vai. Se eu não me engano, Smith Wingers, quando ele recebeu uma transferência de unção, ele foi para onde? Para a porta do cemitério. Começar a orar e os mortos começaram a ser ressuscitados. Entendeu? Então você recebe uma unção de cura, você não vai atrás dos enfermos, você não vai nos hospitais, você que tem uma igreja, que é pastor de igreja, não pergunta se as pessoas estão enfermas, não chama os enfermos para frente, não vai funcionar. E aí, ao contrário, a pergunta, já teve alguém que recebeu e está fluindo aí? Você lembra de alguém que não fluía na cura, não fluía nos milagres, nem na unção, depois da transferência está aí? Sim, tem vários casos. Tem um apóstolo que está debaixo da minha cobertura de Goiás. Ele falou, apóstolo, depois que o senhor transferiu a unção, o ministério explodiu. Muitos curas, muitos sinais. E todos os cultos, a gente fica até assustado com o que está acontecendo. É aquela. Ele crê tanto naquilo que ele recebeu, ele tem uma fome, uma sede que flui muito mais do que até na gente. Entendeu? Então, mais. E a intenção é essa.
A minha oração, quando eu transfiro a unção para alguém, é para que essa unção flua no mínimo 7 vezes mais do que milagres maiores aconteçam do que tem acontecido, manifestações no nosso ministério. Entendeu? Só que a questão é aquela, eu tenho a intenção. Só que aí, e o receptor? Crê, ele quer, porque a unção dá trabalho. Como assim? Eu recebo a unção. Eu vou ter que trabalhar para ela. Eu recebo a unção de cura. Eu quero ficar deitado no banco, em casa. Eu não quero ir atrás dos enfermos. Eu não. Há um trabalho. Quanto mais unção eu recebo, mais eu tenho que trabalhar para o reino. Porque a unção é para servir, o dom é para servir. Né? Aí eu recebo o dom e não quero trabalhar, para que serve aquele dom? Ah, entendi. Se a pessoa não estiver disposta a trabalhar, Tá não é melhor nem receber. Não é melhor receber. Entendeu? Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Entendeu? E outra, quanto mais unção você recebe, quanto mais você é usado por Deus, mais o inferno vai se levantar contra você. E aí, em contrapartida, o que eu tenho que fazer? Tá cada vez mais escondido na presença do Espírito Santo. Eita glória. Cada vez mais temente a Deus, matando a minha carne, porque senão a unção funciona ao contrário. Em vez dela expulsar o reino das trevas, a unção vai me espremer. Entendeu? Uma coisa é eu orar por dor de dente. Outra coisa é eu orar e o feiticeiro se converter, as pessoas começarem a ressuscitar, eu vou incomodar cada vez mais o reino das trevas. O reino das trevas vai se juntar cada vez mais força para tentar me derrubar. Ou no pecado, ou entendeu? Então, eu recebo mais poder de Deus, mais responsabilidades no mundo espiritual também tenho que ter. Entendeu? É claro que nós sabemos que quanto maior for a unção que eu carrego, mais Deus vai disponibilizar anjos para caminharem comigo e proteger a unção que eu recebi e a minha vida. Só que também eu tenho que fazer a minha parte. Buscar, né? Eu já percebi, apóstolo, no culto, eu estava até pensando nisso, em um evento que eu fui, num lugar que eu recebi uma transferência muito forte, até um amigo nosso recebeu e dali para cá até hoje é usado em milagre. Eu também estava nesse evento, recebi, mas ali estava umas 100 e poucas pessoas. Acho que alguns, ele, eu não conheço todo mundo que estava lá, é lógico, né? Mas eu quero dizer que eu já percebi que poucos dali, naquele ambiente, recebem e despontam, igual lá no Guilherme Maldonado. Vamos dar esse exemplo. Você recebeu 15 dias atrás. Tava ali 100 pessoas, 200? Tinha umas 600 pessoas mais ou menos. 600? É. Aí vamos dizer que ali 60... Não, tinha mais, eu acho. Bem mais. Bem mais? É. Vamos dizer que tivesse 1000. Aí desse 1000, 100 caminha naquela unção, decola, e os 900 não. Já percebi que não é todos que estão ali naquele ambiente. Por que isso? Vamos dizer, a unção está sendo derramada, ele está transferindo para todo mundo igual. Orando para todo mundo, transferindo igual. Mas parece que alguns saem ali e realmente recebeu, realmente. Sim. E outros parece que recebeu a oração, mas parece que não pegou nele. Na verdade, todos recebem, né? Mas para ela fluir e para ela começar a funcionar, eu falei, tem que ter renúncia, tem que ter uma vida de santidade. A questão é o depois. Não é nem na hora. Todo mundo recebeu. Todo mundo vai receber, só que se ela vai permanecer e vai ser ativada é outra coisa. Entendeu? Vai depender dela. Vai depender. Tem pessoas que recebem a unção, uma semana depois a unção vai embora. Por quê? Não colocou aquela unção em prática, não valorizou a unção, não teve uma vida de santidade, entendeu? Então não vai funcionar. Agora eu recebi a unção do Maldonado, tá? A responsabilidade vai aumentar. Os ataques vão aumentar.
Então eu vou ter o quê? Que cuidar desta unção, proteger esta unção, colocar esta unção em prática, entendeu? Então, por exemplo, é, por exemplo, eu vou começar a exercitar o quê? Não vou orar mais tanto por cura, para Deus curar uma dor no joelho, por exemplo. Eu vou orar para Deus dar um joelho novo. Dependendo da situação da pessoa, da idade da pessoa, compensa você orar por cura. Você orou agora, né? Nesse sentido, né? Pedindo rins novo, Sim, coração novo. sim. Você veio a fazer essa oração ou foi depois? Depois comecei a orar mais nesse sentido. Por quê? Eu recebi a transferência de milagre, então eu já tenho que começar a praticar isso, né? Então, eu não vou, dependendo da pessoa, eu não vou orar para Deus curar o joelho dela. Eu vou orar para Deus dar um joelho novo. Se eu recebi essa unção de milagres criativo, então eu quero ver. Eu vou fazer prova desta unção, entendeu? É aí que está o detalhe. Entendeu? Eu vou provocar essa unção. Eu creio, eu recebi, então eu vou colocar em prática. Um novo joelho. E para a glória de Deus foi o que aconteceu. Talvez se eu orasse por cura, ia ser curada ali um tempo, depois voltava de novo, entendeu? Então é uma grande diferença. Sobre finanças, sobre dinheiro. Você já tem contato aí, já tem caminhado. Existe uma unção de prosperidade? Existe uma transferência sobre isso? Existe. Você recebeu já essa unção? De específico de homens assim, ainda não. Mas eu acredito que a unção para cura, a unção para adquirir riquezas também. Né? Mike Murdock carregava uma unção dessa. Né? Mike Murdock carregava. Tanto é que o Silvio também já esteve com ele. Né? Ele conta que a vida financeira dele, portas foram abertas tremendamente. Maurice Cirulo também carregava essa unção de prosperidade. Então eu acredito sim nesta unção de riquezas, de adquirir riquezas. Deus falou comigo há uns tempo atrás que estava trazendo uma unção de riqueza sobre o nosso ministério, porque o nosso ministério ia precisar nesses últimos dias. Eu não tenho muito costume, nada contra quem faça, mas eu não tenho muito costume de fazer voto em igreja. Eu só faço quando Deus me dá um comando específico. E há um mês atrás, Deus me deu um direcionamento. Quando eu subi para ministrar, Deus falou assim: olha, chama a igreja para fazer um voto. E quem crê e fizer esse voto, eu vou destravar tudo que estava travado na vida delas. Nós temos tempo ainda? Tem. Para destravar na vida delas. E aí, só que devido a esses escândalos que nós conhecemos nesse meio, muita gente usurpando disso, faz voto para tudo quanto é coisa, e não é Deus que está dando direcionamento, né? Você vê muitos escândalos e vê muitos cristãos desconfiados com isso. Então eu sou muito, né? E aí eu pedi uma confirmação para o Espírito Santo. Falei: Senhor, o senhor sabe que eu sou um pouco limitado nisso devido a esses escândalos. Se é o Senhor mesmo que está falando para eu fazer esse voto, me dá mais um sinal. Faz a minha orelha esquentar, e na hora minha orelha parece que derretia de pegar fogo. Eu falei: tá bom. Ele falou: Deus está falando para eu fazer um voto aqui, pedir um voto, e quem fizer o voto vai ter a vida destravada financeiramente, que está amarrado. Fiz o voto. Acho que umas 5 pessoas ali ou mais fizeram o voto no domingo. Quando foi na segunda, já começou a aparecer os testemunhos. Um rapaz que montou uma empresa, um pastor nosso montou uma empresa de construção, de reparos. Diz que na segunda-feira disparou o WhatsApp dele, vários clientes novos querendo o serviço dele, disparou. Ele não tinha agenda só para o final de janeiro. E as pessoas falaram: não, tudo bem, eu quero. E aí ele falou: eu vou dar o meu preço.
Ele deu, acho que o dobro do preço. A pessoa falou, tá bom, seu preço tá bom, pode fechar, eu quero. Fechou, acho que uns 10 novos contratos. E ele ainda tá na transição de trabalhando numa empresa, registrado e abrindo esse contrato. E aí apareceu esses vários novos clientes na segunda-feira. E na empresa dele, ele teve um aumento de R$ 1.000 na empresa dele. Os colegas dele ficaram impactados. Falaram assim, ó, nunca ninguém aqui recebeu um aumento nesse valor. Né? Uma outra pessoa fez o voto também. Tava com a empresa dele meio travada, ali no limite, só tava empatando. Recebeu uma ligação também, um dia ou 2 dias depois. Olha, ele é engenheiro. Uma pessoa que estudou com você na faculdade, né? Indicou você, falou do seu serviço e a gente quer contratar você para trabalhar no metrô e todas as obras do metrô, da parte de engenharia, nós vamos passar para você. Contratou ele e ainda deixou ele trabalhar com a empresa dele. Então ele está trabalhando na empresa dele e está recebendo um salário lá fenomenal no contrato do metrô. Então, através desse voto. Uma outra que era enfermeira, um dia antes, no sábado, ela orou. Falou, Senhor, me dá a minha empresa. Eu tenho muita vontade de abrir um home care não. Essas clínicas de reabilitação, fugiu o nome agora. Sei também, mas agora não. Para cuidar de idosos, a parte de enfermagem, mãe. E aí ela falou no sábado à noite. No domingo ela foi pro culto. A hora que eu fiz o voto, ela falou assim, eu vou fazer o voto em prol da minha empresa. Fez o voto. E aí no final do culto eu chamei para oração, transferência de unção. Aí a hora que eu olhei para ela, eu olhei para ela e eu vi a palavra que ela tinha falado com Deus. E Deus falou comigo, fala para ela que através desse voto a empresa dela nasce hoje. E várias outras pessoas através desse voto. E Deus falou comigo, eu estou trazendo uma unção de adquirir riqueza sobre a igreja, sobre você e todos que estão debaixo que creem na tua unção vão começar a prosperar. E de um mês, isso nunca aconteceu na nossa igreja, de um mês para cá, todos os cultos, as pessoas estão subindo para dar testemunho na área financeira. Então eu acredito muito que há uma unção, sim, específica de riqueza, de prosperidade. Eu creio. Aleluia. Eu vou fazer a última pergunta e deixar um tempo para você orar, mas você também, depois, antes da oração, você fala seu Instagram e no YouTube. Por exemplo, você tem várias unções. Dando um exemplo geral, né? Mas vamos falar que você está aqui. Aí você transfere. Pode vir o que da pessoa que está transferindo? Vem tudo, vem a metade. Vamos dizer, a pessoa tem 5 dons, para ficar mais específico. Aí que a pessoa transfere, eu recebo um dom, ou eu recebo 5. É tudo, é metade? Como é que funciona? Você vai receber tudo. Tudo? Tudo. Todos os dons que eu carrego, vai receber. Só que o que vai determinar se a unção que você recebeu através da minha vida específica vai fluir é o espaço que você dá para ela daqui para frente. Você recebeu a minha transferência de unção. Se você se identifica mais com a cura e você dedica um espaço quando você está ministrando mais em cura, que vai fluir mais é a unção de cura na minha vida que você recebeu. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou ministrando, eu costumo sempre dar liberdade para todos os dons. Eu tento, eu assumo o altar para ministrar, eu já começo dando lugar e ativando a unção de quebrantamento que eu recebi, que eu percebi que eu recebi do Ricardo Rodrigues. Então, eu começo a ministrar e ativar essa unção. E o quebrantamento vem, né? E aí depois eu dou um espaço. Se no quebrantamento as pessoas não são curadas, depois eu dedico um espaço para o dom da cura ser ativado. Eu, particularmente, eu
eu gosto, eu creio e eu admiro e eu dou lugar para todas as unções que eu recebi. Cura, avivamento, batismo com o Espírito Santo, quebrantamento, entendeu? Você vai receber tudo o que o homem de Deus carrega. Só que aí vai depender o que você mais... Alguns se identificam, só querem a cura, outros querem só ativação profética, palavra de conhecimento, vai depender do que você quer. Então, meu irmão, se prepara aí que você vai receber tudo. Vai ser uma transferência aí e aconselho você a seguir o profeta, o apóstolo nas redes sociais para aprender a administrar, como fazer com isso que você vai receber. Apóstolo, antes da oração, fale as suas redes sociais, se você faz live, se tem culto online, como a pessoa pode estar te seguindo tanto no Instagram como no YouTube, e depois manda fogo aí. Amém. Nós temos os nossos cultos online através da minha página no YouTube, Apóstolo André Batista. Aí nós temos culto às quintas e aos domingos. Lá são transmitidos os nossos cultos online. Lá nós fazemos live, né? Deixamos alguns vídeos específicos, como se mover, os dons, cura. E tem a nossa página no Instagram também, que é Profeta André Batista Oficial. Essas são as nossas páginas nas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram do apóstolo aqui na descrição do vídeo. Segundo link vai estar o Instagram do apóstolo. Fique à vontade, apóstolo. Amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Quero convidar você, faminto, pela unção, você que está aí com o teu ministério talvez estagnado, eu quero orar para que o teu ministério seja ativado, para que você receba uma carga de unção e para que você venha fluir no mínimo 7 vezes mais, que tudo que Deus tem feito e que tem acontecido no nosso ministério venha acontecer no mínimo 7 vezes mais sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que essa unção venha abrir portas, venha fazer você chegar onde você jamais chegaria e que esta unção seja em prol do reino de Deus. Amém? Então feche os seus olhos aí. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que foi falado aqui, pela oportunidade de ser um canal de bênção mais uma vez nesse podcast e na vida de quem nos ouve. Eu quero te pedir, amado Espírito Santo, tu és a fonte da unção. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que essa pessoa que nos ouve agora venha ser tomada, impactada, que até o tutano dos seus ossos, Senhor, venha ser cheio do poder e da unção de Deus. Por isso eu oro agora por transferência de unção, por impartição de unção. Você que me ouve agora, receba esta unção, receba dons de cura, dons de milagres criativos, dons poderosos, uma unção agora avassaladora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca-os agora com uma unção. Aí está, Espírito de Deus, aquele que está nos ouvindo agora, aquele que vai ouvir este podcast, em nome de Jesus, receba agora. Aí está, toca-os, Espírito Santo, agora, do alto da cabeça, planta dos pés, recebe agora uma nova unção, recebe agora uma ativação profética agora, que todos os dons que estavam adormecidos sejam ativados agora, sejam aumentados agora, em nome de Jesus. Eu ministro, eu imparto agora, em nome de Jesus, uma unção de avivamento, uma unção de milagres criativos, uma unção de cura agora, e que todos os generais de Deus, toda a capa, toda a unção, todos os mantos que foram derramados sobre a minha vida, eu imparto agora sobre a sua vida. Receba agora, toca-os, Espírito Santo, toca-os agora com uma nova unção, com um azeite fresco agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus,
toca-os agora, aí está, toca-os, Espírito Santo, agora, já está sobre você, esta unção já está sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e eu profetizo, em nome de Jesus, tudo novo, que tudo será diferente, que o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus, que milagres extraordinários acontecerão, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Escreve aí, eu recebo, em nome de Jesus. Escreve aí, em nome de Jesus, eu recebo. E se você sentiu algo, escreve aí, eu senti fogo, senti eletricidade. Aleluia. Poder tocou na minha vida, tem muitos testemunhos. Escreve aí o que aconteceu aí, que com certeza você recebeu, e só agora colocar em prática, em nome de Jesus, colocar em prática. Apóstolo, quiser falar uma palavra final, alguma coisa, algum evento for fazer? Não, vou estar montando agora a minha agenda anual para 2026. Para levar o apóstolo, qual a exigência? 5.000 cachê? Como faz para levar o apóstolo para pregar? Não, a gente não cobra para ministrar, tá? A nossa única exigência é que você tenha fome, sede e respeite a unção que a gente carrega, né? Acompanha os nossos cultos, os nossos vídeos, e veja se é isso mesmo que você quer. Porque senão não vai fluir, você vai perder seu tempo. Algum pastor falar, eu quero que você veja, mas não derruba ninguém. Melhor não ir. Porque as pessoas caem, não é demônio. Muitos têm isso na mente. Tá caindo, tá endemoniado. Não é. Se você for ver na Bíblia, muitos mais relatos, infinitamente maiores relatos das pessoas caindo no chão porque são tocadas pelo poder de Deus. Você vai ver vários homens na Bíblia que caíram porque foram tocados pelo poder de Deus. Então, se você não quer ver a manifestação do poder de Deus, pessoas sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo, o Espírito Santo se movendo, então não me convide, com todo respeito. Agora, se você quer ver milagres, manifestação, prodígios, maravilhas, curas, eu estou à disposição para servi-los e ativar o teu ministério, amém? Glória a Deus. Então aí vai estar o Instagram, se você quiser convidar o apóstolo, você pelo Instagram manda mensagem, ele vai te responder e convida para estar ministrando aí em qualquer lugar do Brasil. O apóstolo, vamos encerrar, mas você não falou o endereço da sua igreja. Fala o endereço da sua igreja, o pessoal quiser, aqui em São Paulo. Nós estamos em Carapicuíba, na rua Derivan Araújo Castro, número 14, no Parque Jandaia. Nas nossas redes sociais tem o endereço da igreja, os dias do culto. Você pode entrar lá na nossa página do YouTube, na nossa página do Instagram. Lá tem o endereço certinho, o telefone, o WhatsApp da nossa igreja. E lá você pode estar entrando e tirando maiores informações. Tanto você que quer nos convidar para ir na tua igreja, quanto você que quer conhecer a nossa igreja. Amém? Obrigado, apóstolo, ter cedido o tempo, ter vindo aqui mais uma vez. Terceira vez, foi uma bênção. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui e poder contribuir, com essa obra tão linda que Deus tem te usado aí. Amém. Então nós estamos encerrando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, até logo. Shalom.